aí a gente já começa. Enquanto isso, eu vou preparando aqui os slides para repassar para vocês. Deixa eu ver aqui, PowerPoint. Ponto 1 e 2. Acho que 2 dá para a gente começar hoje. Pronto. Ponto 2. Beleza, pessoal. Tá chegando a turma aí. Já já a gente vai começar. Antes da gente começar, a gente vai dar alguns avisos. A gente pede que Isaac retransmita e reforce esses avisos, né? Pessoal, a gente já deixou os exercícios de fixação e estudos dirigidos dos pontos 1 e 2. Eu acredito que toda a turma de vocês está remota, ou pelo menos a imensa maioria dela. Então, vocês não podem deixar de fazer essas atividades. E aí, vocês têm que entregar essas atividades até o dia 26 de agosto, ou seja, até daqui a 15 dias. Então, exercício do ponto 1 e 2 de fixação, cada um vale meio ponto, e o estudo dirigido, né? Que vale presença. Então, tem esses dois. A gente, pessoal, tem que continuar passando atividades, principalmente considerando que vocês estão remotos, em relação a cada ponto que a gente der. Agora, também, como a disciplina tem metade da carga horária, o volume de atividades vai ser menor do que em público, né? Em privado é bem menor o número de atividades, a carga horária é menor, é 50% só. Então, não deixem de fazer essas atividades. Semana que vem, inclusive ainda tem gente se matriculando, né? Semana que vem a gente vai deixar já para vocês, a questão dos seminários, como é que vai ser a organização dos seminários, os grupos, porque aí a gente já tem uma noção mais ou menos de quantos alunos tem matriculado. Geralmente, até o final do mês de agosto ainda tem gente se matriculando. Na verdade, às vezes até perto da prova da primeira unidade. Tem gente que, por problemas financeiros, a gente também tem que ter uma compreensão nesse sentido, né? Tanto a gente quanto a instituição. Tem muita gente com problemas, dificuldades, etc. Então, o pessoal se deixa para se matricular. Mas aí a gente já tem um cálculo melhor. Por exemplo, da última vez que eu acessei para cá, já aumentou o número de alunos matriculados no geral, né? Então, no meu cálculo, para definir quantas pessoas vão caber em cada seminário, tem que se levar em consideração isso também, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Outro aviso também que a gente está dando, apesar que para vocês do 10º período, eu sei que vocês têm mais problemas em relação às atividades que vocês estão realizando, em relação ao OAB, é que estão abertos os editais para projetos de extensão, para monitoria, inclusive das minhas disciplinas, monitoria a gente também está ofertando, e projeto de pesquisa. Não só os meus, no caso meu, eu tenho monitoria, tem um projeto de extensão, que é o SOI, e tem um projeto de pesquisa, mas tem outros também que interessam. Então, se vocês puderem participar de algumas dessas atividades, são bem enriquecedoras para a formação, né?
e tem de outros professores também, muito interessantes, é importante essa participação. E é um diferencial dessa instituição, né? Justamente essa perspectiva de você incentivar a atividade para além da sala de aula, né? Pesquisa, extensão, a monitoria para despertar vocações acadêmicas. Eu comecei como monitor, né, aos 20 por aí, mais de 20 anos atrás eu comecei como monitor e vi que era a minha vocação, era para a docência. Não me arrependi de ter seguido essa carreira, ainda que hoje eu até falo, e é verdade, eu teria investido também, eu teria me arrependido de não ter prosseguido estudando para diplomacia, né, que eu fiz o concurso uma vez, não passei, mas é aqueles concursos que você tem que estudar uns 2 ou 3 anos para efetivamente conseguir passar, né? Mas enfim, então esses são os avisos iniciais. Peço a Isaac que, por favor, dê um retorno, principalmente em relação à questão de exercícios, né, que o pessoal não esquece, principalmente considerando que eu acho que toda a turma de vocês está remota, aqui não tem avisando que ninguém está na presencialidade, né? Então não esqueçam de fazer. Sim, pessoal, outra coisa que eu ia esquecendo de falar é que eu não sei se vocês notaram, de acordo com o cronograma, essa turma das 50% do conteúdo é EAD, né? 50% do conteúdo da carga horária de vocês, dessa disciplina é EAD. Então é o seguinte, por mês, tendo 4 semanas, já tem 2 semanas de atividades online, ao vivo, já que todos vocês estão no regime remoto, e 2 semanas de atividades que são exclusivamente remotas, ou seja, exercícios, pode ter vídeos também com conteúdo, né? Então, semana que vem a gente não tem aula ao vivo, a gente tem atividades definidas. No caso, por exemplo, se eu não conseguir dar o ponto 2 hoje, aí semana que vem esse ponto 2 vai ser ofertado em vídeo, certo? Então, estejam atentos a isso. Enquanto isso, a gente vai começando já tem um bom número de colegas, a gente vai começando a expulsão de conteúdo de hoje. Hoje eu termino o ponto 1 e devo começar o ponto 2. Terminar, acho que não, apesar que ele é pequeno. Então, a gente vai prosseguir aqui. Se vocês não estiverem vendo, vão ver a partir de agora. Pronto, perfeito. Se vocês não estiverem vendo, por favor, me avisem. Então, vamos encerrar o ponto 1, introdução ao direito internacional privado, conceito e aspectos históricos. No século XIV, por sua vez, né, prosseguindo aqui o histórico na Idade Média, século XIV, lembrando, é 1300 e pouquinho, né? 1300 e pouquinho e muitinho. Aliás, surge o mestre italiano Bartolo, considerado o pai do direito internacional privado e um dos pós-glosadores, que não se limitava a interpretar o direito romano, mas a criar, a partir de comentários sobre a glosa, um direito novo. Vamos contextualizar aqui. O direito internacional privado ele foi retomado a partir do trabalho dos glosadores da Universidade de Bolonha, na Itália. Esses glosadores faziam códigos comentados. Eles pegavam o Código Justiniano de Roma, né, e adaptava a questão da aplicação do direito estrangeiro de acordo com o critério da pessoalidade, ou seja, da nacionalidade do camarada. Mas Bartolo, que é considerado o pai do direito internacional privado, ele propunha critérios novos e mais convenientes e adaptados de acordo com a realidade da época. No século XIV, por aí, o capitalismo estava começando a nascer exatamente no norte da Itália, que é a região dele. Foi ali que nasceu o capitalismo, né, a partir dessas cidades, as repúblicas italianas, repúblicas comerciais, como Veneza, Pisa, Gênova, Florença, né? E aí ele propõe critérios práticos para resolver questões de direito internacional privado. E alguns são usados até hoje, inclusive na nossa língua. Então, algumas soluções adotadas pelos italianos nessa época são usadas até hoje pelo direito internacional privado.
Em relação a bens imóveis, a lei da localização da coisa. Até hoje já falei isso e vou tornar a repetir várias vezes. Todos os países que eu conheço a legislação sobre isso, e tem uns 40, viu? Aí você pega países que eu conheço a legislação sobre isso, da América, da Europa, da África e da Ásia. Inclusive a China, né? Bens imóveis são regidos pela lei da localização da sua coisa, independente do proprietário. Então, o proprietário pode ser um brasileiro, o proprietário tem um imóvel na China. A gente já falou aqui que os brasileiros geralmente não têm imóvel na China, né? Eles têm na Flórida, eles têm em Portugal, no Uruguai ou no Paraguai. Paraguai, principalmente fazendas. Mas aí se rege pela lei da localização da coisa. Por isso que muitos autores dizem que é quase universal. Mas assim, eu não conheço nenhuma exceção, não. Obviamente que eu não conheço a legislação de todos os países do mundo sobre isso. Só conheço os 40, que já é muita coisa, né? De 4 continentes diferentes. E todos seguem o mesmo critério. Sucessão, o domicílio do falecido, que até hoje está na LINDB, né? Em nosso próprio direito civil. Agora, hoje em dia, principalmente os europeus, eles preferem usar a nacionalidade, tá? Não o último domicílio do decujus. Mas aqui no continente americano é o último domicílio do decujus. Contratos, o lugar da celebração, que também tem na LIDB, apesar que esse tem sido relativizado nos dias de hoje, pela autonomia da vontade, quando há direito disponível e quando não há parte suficiente. D. Delitos, que seriam crimes, a lei do lugar do ato. Ou seja, a lei do lugar em que o ato, o crime, né, foi cometido. Também é o predominante. Mas em relação a delitos, principalmente em relação a diplomatas, a do governo, aí pode caber a extraterritorialidade, pelo menos para essas situações, e algumas vezes de forma concorrente, tá? Então, vocês que gostam de direito penal, que não é o meu caso, eu só sei o básico do direito penal, vocês sabem que o próprio Código Penal permite que crimes que brasileiros cometam no exterior possam ser processados perante a justiça brasileira, mas isso é uma exceção, né? Que a primeira competência é da lei do lugar em que o delito foi cometido, como aí os italianos já propunham há 700 anos atrás. Não esqueçam que a gente está falando de 700 anos atrás, eles já pensavam e já tinham princípios de direito internacional privado parecidos com os nossos. Agora vamos falar um pouquinho das escolas estatutárias. Pessoal, essa questão de escola estatutária, o que seria escola estatutária? A escola estatutária, ela mistura jurisprudência com doutrina, ou seja, com análise de literatura. E você vai ter várias escolas estatutárias. A primeira dela vai ser a Escola Estatutária Francesa, né, criada no século XVI, por Bertrand d'Argentré, quem distinguia os estatutos reais das coisas e os pessoais, mais tarde admitindo os mistos. Estatutos reais, que, obviamente, são ligados a bens, né, que vocês conhecem pelo... Pronto. Essa é uma parte que o pessoal de direito tem uma maior facilidade do que RI, né? Quando RI eu tenho que estar sempre olhando, olha, pessoal, real não tem nada a ver com realeza, tem a ver com direito das coisas, porque em latim, coisa é res. E os pessoais? Pessoais geralmente são ligados a domicílio e a nacionalidade. E mais tarde, os mistos que misturam os dois aspectos, né? Os dois elementos. A escola estatutária holandesa do século XVII é 1600 e lá vai fumaça, né? Tendo como expoente búlgaros Huber e Rodenburgo, seu criador, adotou o critério absoluto da territorialidade de todos os estatutos, sejam os reais ou pessoais. Aí, nesse caso, é um retrocesso para o direito internacional privado. Porque se você só admite o estatuto ligado à territorialidade, você só admite a norma daquele referido território.
E aí você inviabiliza o desenvolvimento do direito internacional privado, porque como eu já falei aqui, e não esqueçam, o que torna o direito internacional privado possível é que você pode aplicar a legislação de um país em outro, né? Então só vale a lei daquele território. Essa época é o século dourado dos Países Baixos, ou Holanda, né? A Holanda é só uma parte. Que é justamente quando eles invadem aqui no Brasil, se estabelecem aqui em Pernambuco, tarará. Que é o período em que eles se tornam a grande potência marítima mundial, né? Depois, porque primeiro vieram como potências marítimas europeias, né? Primeiro a gente teve os portugueses e espanhóis, depois os holandeses, depois dos holandeses, os ingleses. Inclusive, eles enfrentaram a guerra pesada contra os ingleses. Então, os ingleses acabaram tomando parte das colônias. Tarará. Por outro lado, os holandeses foram dos poucos que conseguiram invadir a Inglaterra com relativo sucesso, né? Eles tocaram terror em alguns lugares da Inglaterra. Eles e os vikings, né? E os romanos também conseguiram invadir três povos, conseguiram invadir o Reino Unido. Vikings, romanos e holandeses. No século XVI surge a escola alemã, no qual se destaca o Hertie von Coxey, que adota uma abordagem eclética, que é mais típica do que a gente vê na legislação moderna, né, que mistura, que mescla estatutos reais, pessoais e mistos, que hoje é a abordagem que acaba tendo a moderna legislação. Porém, hoje em dia, pessoal, não existem mais escolas estatutárias. Hoje em dia, a gente trabalha pelo menos no sistema do Civil Law, a gente trabalha com a legislação na área de direito internacional privado. Seja a legislação de direito internacional privado presente seja ela presente no Código Civil, como acontece na França, ou seja, uma lei à parte, uma lei especial à parte, como acontece em muitos países, como a Alemanha, a Suíça, a Itália, que aí tem uma legislação à parte. Na Espanha, a legislação deles é junta do Código Civil também, tá? No caso do Brasil, perceba que o Brasil adotou aí uma perspectiva parecida com o dos alemães, dos italianos, dos suíços, né? E você ter uma legislação à parte que regule direito internacional privado, que é a nossa LINDB. Agora, pelo amor de Deus, não acreditem no que esse pessoal de cursinho de concurso diz, que para conhecer o direito internacional privado brasileiro, basta conhecer a LINDB. Por exemplo, eu acredito que estudando para a OAB, vários de vocês já estudaram a LINDB. Mas, por acaso, a LINDB diz o que é um elemento de conexão? Não. Isso é uma classificação doutrinária. A LINDB diz o que é uma teoria de qualificação? Não. Lá tem, mas não diz que é aquilo, entenderam? Então, por exemplo, a LINDB, e não é papel da norma, às vezes a norma até traz classificação doutrinária, conceito, e alguns autores até criticam isso. Mas a LINDB, ela só tem as normas, as principais normas brasileiras, e não traz nenhuma classificação doutrinária. E aí, por exemplo, você pode dizer, o que é isso aqui? Um elemento de conexão, o que é isso aqui? Na LINDB tem, mas você não sabe o que é. O artigo tal, o artigo 8º da LINDB traz um elemento de conexão. Qual é o elemento de conexão que ele traz? Eita, não sei, é pessoal, é real, entendeu? Que são elementos de conexão. Então, por exemplo, se estiverem fazendo um concurso para juiz, vai cair lá na questão subjetiva, né? Qual é o elemento de conexão presente no artigo tal da LINDB? Dançou. Não, eu só estudei a LINDB. Só estudei a letra seca da lei, eu não estudei, né, classificação doutrinária. Bom, as escolas estatutárias não eram práticas, elas misturavam essa parte de doutrina com jurisprudência, né? Era mais uma perspectiva mesmo de estudo. Por isso, no século XIX, vão surgir inúmeras normas de direito internacional privado em vários países, leis mesmo, né? E no século XIX, ou seja, 1800 de bolinha, que nem diz minha irmã, nesse caso ainda vão surgir dentro do Código Civil, tá? Como na França, em 1804, que é o Código Civil de Napoleão.
Na Itália, em 1865, também no Código Civil italiano. Hoje a Itália tem uma legislação à parte. A legislação italiana de direito internacional privado é de 95. Eu conheço a lei italiana, né? Inclusive eu cito nos exercícios. E na Alemanha, que também hoje tem uma norma à parte, mas nesse tempo era o Código Civil alemão, chamado BGB, que acho que vocês que gostam de direito civil já ouviram falar do famoso Código Civil alemão, que inclusive inspirou em 16. O Código Civil 16, no Brasil, ele é mais inspirado no alemão do que no francês, napoleônico, né, de 1804. Ainda no século XIX, vão despontar, grandes percussores do estudo de direito internacional privado, como o History, que era norte-americano, o Savigny, que era alemão, e o Mantini, italiano. Savigny, que vocês já ouviram falar, principalmente em introdução, né, no sentido da Savigny, também em teoria geral de direito civil, ele é muito importante. Ele foi um dos autores do BGB. Aliás, autores nem tanto, ele já tinha morrido quando o BGB foi editado, se eu não me engano, ele já tinha morrido, deixa eu olhar aqui. Acho que já tinha, em 1996 ele já tinha morrido. Deixa eu olhar a data que ele morreu. Savigny. Para eu esquecer. Epa. Savigny. Ele tinha esse nome porque ele era alemão, mas de origem francesa. A família dele era de protestantes que fugiram da França e foram para a Alemanha. Ah, ele morreu em 1861. Era barão, viu? E na Wikipédia. Foi ministro da Justiça. Mas morreu em 1860. Eu. Já morreu velho, morreu com 82 anos. Ministro da Justiça, tarará. Pronto, perfeito. Tá lendo aqui um pouquinho de Savigny. Nasceu em Frankfurt. Bom, mas prosseguindo aqui, pessoal, vamos esquecer não, daqui a pouco a gente volta a falar do Savigny, mas assim, do que ele defendia em relação ao direito internacional privado, tá? Bom, prosseguindo aqui. O Joseph History era juiz da Suprema Corte norte-americana e professor da Universidade de Harvard. Ele propôs substituir a gentileza ou a cortesia internacional pela busca da boa aplicação do direito estrangeiro. A doutrina dele defendia alguns aspectos, nesse sentido ele se remete muito a Bartolo. O History, pessoal, ele achava que deveria se aplicar a norma de um país em outro, não por mera questão de cortesia, porque seria um favor, né? Por gentileza, mas pela questão da aplicação da boa justiça. Então, e esses autores, eles olham muito a questão do direito adquirido. Então, se uma pessoa adquire um direito em um país, ela deve ter esse direito reconhecido em outro. Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso.
Então, para a capacidade das pessoas, o History defendia a lei do domicílio, que inclusive é adotado no Código Bustamante, que é um tratado que padroniza o direito internacional privado aqui no continente americano. Então, você é capaz, incapaz, maior, menor, pode ser interditado ou não, de acordo com a lei do domicílio aqui no continente americano. Os países europeus, em relação à capacidade, tendem a adotar a nacionalidade, a maioria deles. Os que eu conheço a legislação, esses que eu citei. A capacidade para contratar, a lei do local do contrato, que inclusive está na LINDB também, né? Vocês verem que era um critério pensado, mas que ainda hoje é muito usado. Embora essa lei do local do contrato hoje é relativizada pela autonomia da vontade, quando há direito disponível e quando não há parte suficiente. Bens imóveis. A lei da situação. Isso aí, separe que de realidade média, né? O casamento, a lei do lugar da celebração. Também, até hoje, é o critério mais usado, inclusive em relação a outros continentes, né? Agora, tem exceção aqui, que eu não sei se eu comentei isso no período passado. Estrangeiros que moram no país podem se casar perante, a gente vai voltar a falar sobre isso na segunda unidade. Estrangeiros que moram em outro país podem se casar perante as suas autoridades consulares. Então, por exemplo, se você tem brasileiros que moram na Bolívia, estão lá estudando medicina, eles podem se casar no consulado brasileiro e aí, obviamente, o casamento vai ser regido pela legislação brasileira. Eu só recomendo que brasileiros casem em consulados brasileiros se morarem fora do país, se eles quiserem retornar ao país logo. Se for para morar lá, é melhor casar na justiça do próprio país, né? Porque aí você pega depois e legaliza o documento aqui para as autoridades brasileiras. Mas se não for para você retornar em pouco tempo, case perante lá. E depois, se quiser voltar, legaliza. Se você está na dúvida, né? Eita. Mas lembrando, nesse caso aí de casamento em consulado, as duas pessoas têm que ser brasileiras. Se for um brasileiro com estrangeiro, tem que casar perante as autoridades do país que está lá. Divórcio em relação dos cônjuges, a lei do atual domicílio ou do domicílio mais recente, que também é muito usada. Bom, pessoal, prosseguindo aqui, em relação a Savigny, surge a ideia do universalismo no direito internacional privado, defendendo, entre outras coisas, que o domicílio é o elemento de conexão por excelência. Para Savigny, o elemento de conexão mais importante é o domicílio. E ele achava, e repare que isso vai hoje, inclusive, contra o próprio direito alemão, né? Hoje pensa de forma diferente. O direito alemão, assim como acontece com a maioria dos países europeus, eles tendem a seguir mais a nacionalidade do que o domicílio. O domicílio é mais usado no continente americano. Então, para Savigny, o direito internacional privado deveria ser aplicado em todos os países. Isso significa que, para ele, todos os países deveriam admitir a aplicação de normas estrangeiras. Concretamente falando, é isso, entendeu, pessoal? Se ele fala na universalidade do direito internacional privado, é dizer que sempre normas de países estrangeiros têm que ser aplicadas. Deixa eu ajustar aqui a máscara, desculpem. Incomodando. E essa aqui é a máscara daquelas profissionais, né? Estou vacinado, mas a gente tem que se cuidar. Então, gente, então a ideia dele é essa, ou seja, você pode sempre aplicar a norma de um país em outro. Porém, existem 4 institutos jurídicos que seriam inaplicáveis no direito internacional privado para Savigny. Isso, por sua vez, significa que esses institutos jurídicos que ele está defendendo só pode ser aplicado no país de origem, não pode ser reconhecido em outro país, entendeu? Então, quais seriam? A poligamia,
Lembrando, poligamia é o casamento de um homem com várias mulheres, né? Mulher com vários homens aí é poligenia. A poligamia, para estar nisso, poderia ser aplicada nos países que admitem poligamia, como os países muçulmanos. E mesmo assim, não esqueçam que, mesmo nos países muçulmanos, a poligamia é relativamente rara. É inferior a 10, 20% dos casamentos são poligâmicos. Porque, acho que vocês sabem, né? Por exemplo, na lei muçulmana, você tem que fornecer, dar a mesma coisa para uma esposa para as demais. Então, aí complica. Ele tem muito fetiche masculino, né? Mas fetiches à parte, múltiplos casamentos significa estabelecer múltiplas casas com o mesmo padrão. Então, por isso que é raro. Morte civil. Morte civil, pessoal, não é linchamento, tá? O que seria a morte civil? Morte civil é quando uma pessoa era condenada à pena de morte e, enquanto essa pessoa esperava a execução da pena de morte, a pessoa era declarada legalmente morta. Ou às vezes nem ia para a pena de morte, a pessoa era declarada legalmente morta. Isso significava que a pessoa não poderia mais dispor dos seus bens, não poderia vender, testar sobre seus bens. A ideia era essa, sabe? Então, hoje, mesmo os países que admitem pena de morte, como por exemplo os Estados Unidos, não existe mais esse negócio de morte civil. Ou seja, enquanto você tem vida, você continua tendo a sua capacidade jurídica. Escravidão. Na época dele, ele morreu em 1961, ainda tinha muitos países com escravidão, inclusive Brasil, Estados Unidos, Cuba, né? Na Europa, acredito que já não havia mais. Sim, porque mesmo Portugal proibiu a escravidão, se eu não me engano, em 1841. Foi por aí. Primeiro na metrópole, né, e depois nas colônias. Então, a escravidão só valeria nos países em que a reconheciam, né, como país que emitiu. E a proibição de aquisição imobiliária por judeus. Então, até a época dele, muitos países da Alemanha, acho que vocês sabem, até 1870 era dividido em vários reinos pequenos, né? E nesse sentido, pessoal, esses reinos, cada um tinha sua legislação, etc., né? E ainda havia essa questão de judeus serem proibidos de adquirir imóveis. Mas não era só lá, viu? Outros países, acho que em Portugal isso acaba só na época do Marquês de Pombal. Portugal, inclusive, até acho que a época do Marquês de Pombal, só poderia adquirir imóveis quem tivesse sangue nobre. Quem não fosse nobre, não poderia adquirir terra, não. E, inclusive, esse é um dos motivos pelo qual os judeus investem no comércio, investem em profissões liberais, como medicina, a advocacia, ser professor, né? Porque eles não poderiam ter imóveis. E, claro, como eram sempre perseguidos, também não interessava muito a eles, não. E como eles eram sempre perseguidos, precisavam cair fora e, de vez em quando, né, das regiões. Então, não dava para levar imóvel. Por isso que eles preferiam trabalhar com bancos, trabalhar com medicina, direito, etc. Porque aí o conhecimento está na mente. Né? Prosseguindo aqui, várias designações foram utilizadas para denominar a disciplina de direito internacional privado, como direito privado internacional, aí só inverte o nome, direito privado humano, direito extraterritorial, faz sentido, mas não pegou, que é um direito que pode ser aplicado fora do território, né? Direito interespacial não deu certo, porque parece com direito espacial, que é outro ramo. O direito espacial existe, tá? Em relação, por exemplo, à questão de programas espaciais, satélite, esse tipo de coisa. Direito civil internacional não pegou porque não trabalha só com direito civil, trabalha predominantemente com direito civil, mas não só. Conflito de leis também não deu certo porque é só uma parte da disciplina, né? Inclusive é um ponto aqui, acho que é o ponto 5. Conflito de leis. A maioria dos doutrinadores, eles defendem a autonomia do direito internacional privado em relação às disciplinas, né? Pois esse ramo do direito tem objeto
institutos, fundamentos e métodos próprios. Falar um pouquinho desses métodos. Então, o direito internacional privado, pessoal, ele adota uma pluralidade de métodos, entre os principais: o método territorial, o conflitual, o material e o imperativo. Por exemplo, o territorial analisa a aplicabilidade de uma norma de acordo com um determinado território, como, por exemplo, ocorre em relação a bens imóveis. O conflitual estabelece os critérios para a resolução de conflitos de leis entre os países, ajudando a definir a lei de qual país vai ser aplicável naquele caso concreto. O elemento material, por sua vez, diz respeito ao assunto, ou seja, a matéria da norma, por exemplo, consumidor, civil, empresarial. E o imperativo tem a ver com a questão da ordem pública, ou seja, da imposição estatal. Então, por exemplo, quando uma norma de direito internacional privado não pode ser reconhecida em outro país por fraude à lei ou porque se respeita à ordem pública, aí tem um aspecto imperativo. Augusto Teixeira de Freitas, prosseguindo aqui, foi o pioneiro do estudo do direito internacional privado, seguidor do século XIX, né? Inclusive ele era da Bahia e a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia tem o nome dele, Teixeira de Freitas. Tem uma cidade do sul da Bahia que também tem o nome dele, Teixeira de Freitas. Não é Lauro de Freitas, Lauro de Freitas é pegada a Salvador, é outra, é Teixeira mesmo. E para ele, por ser seguidor de Savigny, o domicílio deveria ser usado como menor. Foi estabelecido o domicílio como principal elemento de conexão e não a nacionalidade. Ele era seguidor de Savigny. Em 1906, Clóvis Bevilacqua, que todos vocês conhecem, né, porque ele foi o autor do Código Civil de 1916, ele publicou no Brasil o livro Princípio de Direito Internacional Privado, que foi um dos primeiros manuais, se não foi o primeiro manual de Direito Internacional Privado do Brasil, no qual, por sua vez, ele defendia a nacionalidade como principal elemento de conexão, por ser mais duradoura que o domicílio. Né? A nacionalidade é o elemento de conexão predominante na Europa. No Brasil, adota os dois elementos, tá? Mas o domicílio é predominante aqui. Basta você ler a LINDB. Então, repare que boa parte das questões que estão ali na LINDB diz resolve de acordo com o domicílio. Então, aí é o elemento de conexão pessoal do domicílio. A disciplina de Direito Internacional Privado começou a ser ensinada no Brasil em 1907 na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, que era a Faculdade Nacional de Direito do Brasil. E pronto, pessoal, terminamos o ponto 1. As referências, nós temos o livro do Florival Delommo, atualizado por Augusto Jäger Júnior, curso de Direito Internacional Privado, que, na minha avaliação, é o mais completinho, né? Na primeira unidade, vocês podem pegar livros a partir de 2010. Não peguem anteriores a isso, não. Também temos o livro do Jacob Dollinger, atualizado por Carmen Tiburcio. Ele morreu há pouco tempo, já bem idoso. Que tem uma edição 2020 na Biblioteca Digital. E nós temos o livro do Mausololi, que ele já trouxe em 2021, curso de Direito Nacional Privado, da editora Forense. O livro do Mausololi, a cada edição, ele tem melhorado. O de Delommo, na minha opinião, ainda é melhor do que o dele, hoje. Mas Mausololi, mais cedo ou mais tarde, vai conseguir fazer um livro melhor. Por quê? Porque Delommo já tem 80 anos, já está com atualizador. E Mausololi está aí nos seus 40 e poucos anos. Então, ele tem tempo para passar. Isaac tinha feito uma pergunta aqui. Por que a vedação específica aos judeus? Porque os judeus sempre foram um povo extremamente perseguido na Europa, né, e no mundo. E porque se tinha medo que os judeus controlassem os imóveis, né?
Então, é por isso, viu? Mas os judeus sofreram várias restrições em toda a Europa e basicamente em todo o mundo, tá? Pronto, eu estava falando aqui do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, acho que você já ouviu falar, foi o primeiro-ministro do rei Dom José I. E o Marquês de Pombal, ele, inclusive, ele tinha tinha um aspecto que é parecido comigo, porque ele era descendente de índios nordestinos, judeus sefaraditas e fidalgos. Ele era a mistura dessas três coisas, como eu também sou. E a alta nobreza portuguesa virava o nariz para ele por essa origem, né, que ele tinha, que era considerado muito humilde para ser o primeiro-ministro do país, né? Percebo que nem totalmente branco ele era. Então, uma vez o rei Dom José, que era o rei de Portugal, ele queria obrigar as pessoas que eram descendentes de judeus a usar um chapéu amarelo, que eram os cristãos novos, né? Aí no outro dia, o Marquês chega lá no palácio com três chapeuzinhos amarelos. E o rei pergunta: para que isso? Aí ele diz: olha, um é para mim, outro é para o senhor e o outro é para o seu confessor, se ele quiser usar também. Então, pessoal, inclusive o Marquês de Pombal ele proibiu essa distinção de chamar de cristão novo, de cristão velho, tá? E era muito pesada essa questão. E aqui no Nordeste é uma área que tem mais descendentes de judeus sefaraditas no Brasil. Inclusive, não sei se vocês já notaram, o chapéu de cangaceiro eles traziam estrela de Davi. Não estou dizendo que Lampião era descendente de judeus, estou dizendo é que os artesãos que faziam aqueles chapéus e aquelas coisas usavam muito estrela de Davi porque tinha origem judaica também. Então, infelizmente, pessoal, esse antissemitismo sempre foi uma tônica muito forte, sabe? Pessoal, alguma pergunta podem fazer? Tem alguma questão que vocês queiram? E sim, se vocês quiserem saber se tem sangue judeu, façam um exame de DNA. Não olhem só a questão do sobrenome, não, viu? E exame de DNA hoje em dia está até bem baratinho. Você pode fazer, por exemplo, o exame de mapeamento genético para ver seu percentual de sangue branco, negro, indígena, a partir de R$ 200. Quando eu fiz o meu, eu paguei 1.500. Há uns 5 anos atrás eu fiz. Aí meu irmão foi fazer ano passado, pagou duzentão. Eu digo, eita, devia ter esperado. Então, se vocês têm interesse, procurem no Google. Tem um laboratório Genera que faz aí a coleta que eles fazem DNA só com o algodãozinho na bochecha. Aí você passa o algodãozinho na bochecha e manda para eles, acho que menos de um mês está saindo. Aí eles mandam para você o percentual e também outra coisa, eles mandam acesso a um sistema que você pode ver todas as pessoas do mundo que fizeram o exame, não só com eles, mas com outros laboratórios, que são seus parentes, próximos ou distantes, entendeu? Por exemplo, em relação ao meu irmão, 75% do meu DNA é igual ao do meu irmão. Vocês podem achar pouco, mas, por exemplo, a minha mãe só é 50% do DNA dela e meu pai, né? Então, percebam que, do ponto de vista da quantidade de DNA, os irmãos são os parentes mais próximos. Porque, por exemplo, mesmo a minha filha, ela só tem 50% do DNA dela, do meu DNA dela, né? E já os irmãos, não, eles compartilham muito DNA. Então, 75%. Bom, pessoal, então vamos prosseguir. Se vocês não têm dúvida, a gente vai começar o ponto 2, né? Aí sim, o assunto do ponto 2, o resto, se não der tempo para a gente passar hoje, que eu acho que, não sei, talvez até umas 10h20 dá tranquilo para a gente prosseguir aqui. Aí eu deixo no vídeo.
Ponto 2, fontes do direito internacional privado. As fontes do direito internacional privado seriam as mesmas do público? Tem algumas em comum, mas outras não. É basicamente essa a resposta. E existem duas categorias de fontes no direito internacional privado: as fontes internas e as fontes externas. As fontes internas são aquelas definidas pelo direito nacional. Então, por exemplo, a LINDB é uma fonte interna para o Brasil, né? Já a fonte externa são aquelas definidas pelo direito estrangeiro de outros países. Então, por exemplo, se eu falar aqui no Código Civil argentino, estou falando uma fonte externa. Ou pelo direito internacional público, como os tratados. Então, se eu falo no Código Bustamante, pessoal, daqui a pouco a gente vai falar dele, tá? É um tratado, apesar do nome código, é tratado. Então, aí são fontes externas. E o direito internacional privado trabalha com as duas. Seja no âmbito externo ou interno, existem outras fontes como a doutrina, a jurisprudência ou o costume. Ah, tem fontes como a lei, a jurisprudência, a doutrina. A doutrina aí é a literatura, ou seja, a obra dos principais autores. Esse tipo de fonte, pessoal, ele ocorre no aspecto interno quanto externo. Delommo classifica as fontes do direito internacional privado na seguinte ordem, da mais importante para a menos importante. Primeiro, a lei. Essa aí é a lei interna, tá? Ou externa. Explicar melhor isso, para vocês não confundirem. É o seguinte, lei é aquilo que vocês conhecem, tá? É a lei no sentido estrito. É uma norma jurídica de um país. Tanto pode ser do país, da pessoa, que aí é uma fonte interna, né? Quanto pode ser de outro país, que aí se torna uma fonte externa. O profissional de direito que trabalha com direito internacional privado tem que sempre pesquisar as fontes externas, as leis externas, ou seja, a legislação estrangeira. E, pelo amor de Deus, não confundam legislação internacional com legislação estrangeira. Quando eu falo legislação internacional, eu estou me referindo ao direito internacional público. Quando eu falo legislação estrangeira, eu estou me referindo à lei de outro país que não seja o Brasil. E que, como eu disse, para trabalhar com direito internacional privado, o profissional do direito tem que pesquisar a legislação estrangeira. A vantagem que hoje em dia tem é que os países, pelo menos os mais organizados, como a Alemanha da vida, mesmo o próprio Brasil, a China, a Suíça, eles têm bancos de dados com a legislação nacional, pelo menos com as leis mais importantes, traduzidas no inglês. Isso facilita muito, né? Agora, essa tradução em alguns países que você acha nesse banco de dados não produz fé pública. Por exemplo, na Suíça. Eu estava pesquisando a LIDB, que é a LINDB Suíça. É a Lei de Direito Internacional Privado deles. Aí tem lá em inglês no site. Aí diz o seguinte: a versão em inglês não tem fé pública. Só tem fé pública a versão nos idiomas dos vernáculos, né, que o país adota. Seria alemão, francês, italiano e romanche, que é uma língua local. Aí por isso que eu preferi pegar a cópia em italiano, que é a língua que eu falo, dessas da Suíça que eu falo. Eu falo francês, não falo alemão. Francês eu ainda leio pouco, alemão não leio nada. Tratados seria a segunda mais importante. Tratados é aquilo que a gente viu no período parado, ó. Passado, desculpem. Ou seja, é o acordo celebrado entre dois ou mais, acordo formal celebrado entre dois ou mais sujeitos de direito internacional público. A doutrina, que é a obra da literatura, né? Ou seja, a obra dos pesquisadores sobre o tema. A jurisprudência, e essa jurisprudência tanto pode ser interna quanto externa. Os costumes também. A lei interna é a principal fonte do direito internacional privado no Brasil e na maioria dos países, porque, como eu falei aqui, para se resolver questões de direito internacional privado, via de regra,
você tem que pesquisar a legislação estrangeira. Então, essa é o principal. Principais fontes legislativas internas do Brasil. Então, quais são as principais fontes que a gente usa internamente para a questão de direito internacional privado? A primeira é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que é a Lei número 12.376/2010, que é a antiga LIC, né? Inclusive, pelo amor de Deus, pessoal, não falem em LIC. Falar em LIC numa prova comigo já perdeu ponto, porque essa denominação mudou em 2010. E essa denominação, como eu estava falando, aqui era usada no direito anterior. Pronto, teve gente que colocou o semestre passado na prova falando em LIC. Não, não usem. Aí diz, não, professor, é porque eu tenho um livro lá em casa que fala em LIC. Sim, gente, a gente tem a biblioteca digital da A6 aí com as obras atualizadinhas. Então, nada justifica esse erro. Então, falem em LINDB. Aí, como eu disse, muita gente que quer ser sabida nesses cursinhos de concurso diz, não, para você conhecer o direito internacional privado, baixe da LINDB. Baixe da LINDB, não. Ele tem a maioria das normas que o Brasil aplica em relação ao direito internacional privado, tem, mas não tem classificação doutrinária nenhuma. Ou seja, você, como eu disse, vai estudar um elemento de conexão, mas você não sabe o que é um elemento de conexão. Você não sabe que aquilo é um elemento de conexão, o que é uma teoria de qualificação, né? A Constituição Federal de 88, nossa norma maior, a Lei de Imigração, que a gente viu semestre passado, traz muitas normas para estrangeiros, né? E atualizou a nossa legislação e revogou o Estatuto do Estrangeiro, que era uma norma da época da ditadura, né? A Lei 13.445 de 2017. Então, essa lei é muito importante. A legislação espassa também pode ser aplicada como Código Civil em questões de família, alimentos, né? Tributário, penal, Código Penal, processo civil e processo penal. Essas são as principais fontes legislativas internas do Brasil. Os tratados internacionais, eles têm grande importância na ausência de leis supranacionais, tendo natureza jurídica dupla, né? Obrigam no plano nacional e internacional simultaneamente. Como não existem leis supranacionais na maior parte do mundo, aliás, só existe uma região do mundo que tem leis supranacionais. Alguém de vocês lembra qual é? Eu acho que eu já falei no semestre passado. Qual é a única região do mundo em que existem leis supranacionais? Alguém lembra aí? Estou só perguntando para ver se vocês estão aí me escutando. Só tem uma região do mundo que tem. Podem colocar no chat. Santa Sé, Isaac, essa do Papa. Não, não é ali. É por perto, mas não é ali. Eu dou essa dica. Qual é a única região do mundo que tem leis supranacionais, ou seja, leis que valem para vários países? Tá quase. Tá? Exatamente, Laura, a União Europeia. Só existem leis supranacionais na União Europeia. Que aí a legislação da União Europeia vale em todos os países da União e só não mexe nas cláusulas pétreas, né? Elas, o ordenamento jurídico deles é o direito comunitário, não esqueçam isso. O direito comunitário, dentro da sua competência, e essa competência não é tudo, mas dentro da sua competência, ele só não mexe nas cláusulas pétreas dos países membros, tá? Agora, também não pode tudo, né? Tem a competência limitada. É por isso que o meu orientador do doutorado, o professor Bruno Galindo, disse que o direito comunitário europeu é um direito constitucional supranacional. Tá certo? Então, por exemplo, se você tem. Pronto, um exemplo que eu tenho. Eu tenho certificado de proficiência, certificado não, diploma mesmo, de proficiência em espanhol como língua estrangeira, B2. Bom dia, Janaína. Eu tenho B2. Ele é emitido pelo Instituto Cervantes. O Instituto Cervantes é um órgão do Ministério da Educação da Espanha. Eu tirei, por sinal, essas provas é muito carinho, muito chatinho para você tirar.
Aí o que acontece? Aquele diploma, pessoal, ele já vale automaticamente em todos os países da União Europeia, porque um diploma emitido por um país da União Europeia vale automaticamente para todos, sem precisar reconhecer o documento, legalizar o documento. Outro exemplo, se você é nacional do país da União Europeia, você pode trabalhar, ter acesso à educação e saúde em qualquer um dos países na mesma condição do cidadão local, tá? Inclusive, é por isso que muitos jogadores de futebol brasileiro se naturaliza geralmente português ou espanhol, porque não passa a ser contado como estrangeiro para fins trabalhistas. Pode até jogar na seleção nacional dos países, e isso ocorre, né? E não ser considerado estrangeiro, tá? Dentro do resto da União Europeia, né? Entenderam? Por exemplo, em Portugal, o sistema de saúde português, todo mundo que for atendido paga uma taxinha, que nem fosse a participação de plano de saúde. 10 euros, se eu não me engano, é a taxinha. Todo mundo, até os portugueses pagam. Então, se você é nacional de um país da União Europeia, você vai ser atendido lá em Portugal, vai pagar a mesma taxinha que o nacional. Você tem que ser atendido igual ao nacional. Se for gratuito para o nacional, tem que ser para a outra pessoa do país da União Europeia. Se pagar alguma taxa, por exemplo, nas universidades da Europa, as públicas, você paga a taxa de matrícula, você não paga a mensalidade, mas paga a taxa de matrícula. Tá variando de acordo com. Antigamente era bem baratinho, depois da crise deu uma aumentada. Mas mesmo assim não se compara à privada, não. Entenderam? Aí você paga. Em Portugal chamam propina. Aí você fica com essa igualdade. Você fala, eu sou um alemão, quero estudar em Portugal. Ou vice-versa. Não, tem que pagar aqui, mesmo na universidade pública. Você paga uma taxa de matrícula. Pronto, paga também. Mas tem acesso igual, entenderam? E aí, outra coisa que vocês podem. Sim, mas o brasileiro, por exemplo, não em relação à educação, em relação à educação também. Em relação à educação e saúde, mas é por convênios que o Brasil tem com Portugal, tá? E tratados. Então, o português também pode ser atendido no SUS, pode fazer matrícula aqui, né? Igual a gente pode fazer lá, pagando as taxinhas também. Inclusive, Enem também eles reconhecem. Mas isso é relação Brasil-Portugal, né? Inclusive, tem muita gente que faz mestrado em Portugal, doutorado, né? Professores, inclusive, daqui da instituição, como o professor Fernando. Quem mais? Ah, vamos prosseguir aqui. Que bom que vocês lembraram. Bom, pessoal, no Brasil, e a gente estudou isso em público, né? A gente vai falar aqui só da visão da jurisprudência, porque a doutrina questiona, né? Os tratados internacionais, eles têm o mesmo grau hierárquico das leis ordinárias, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, STF, nem regra. No entanto, após a emenda constitucional 45 de 2004, né, os tratados sobre direitos humanos poderão ter força de norma constitucional se aprovados com devido quórum de emenda constitucional, né? E tratados sobre direitos humanos não aprovados com esse grau, eles alcançam validade norma supralegal, ou seja, abaixo da Constituição, mas acima da legislação infraconstitucional. Isso na visão da jurisprudência, né? Exemplos de relevantes tratados para o direito nacional privado no Brasil, entre outros países. Então, são tratados que são vigentes no Brasil e que trazem essa fundamentação, né, do direito internacional privado. Então, exemplo de tratado. O Código de Direito Internacional Privado, o Código Bustamante 1928. Esse aí, pessoal, é para padronizar o direito internacional privado para ter aquela questão do direito internacional privado em relação à padronização do Código americano. Então, graças a ele que o domicílio é o elemento de conexão mais usado no nosso continente.
Inclusive, tinha uma aluna de RI que era muito fã de RRB, RRBD, pessoal, perdão, gente, do Rebelde, né? Inclusive da geração de vocês, que a minha geração é do tempo do que a gente é cringe, né? Aí, vocês que são da geração Rebelde, sabem que tinha um personagem lá chamado Diego Bustamante. Aí ela disse, professor, toda vez que eu falava do Código Bustamante, ela disse, tem alguma coisa a ver com o Diego Bustamante do RBD? Eu digo, tem não, fulana. Esse Bustamante aqui era um juiz cubano que ajudou na criação dessa norma. Aliás, que elaborou o projeto, né, que foi depois aprovado como tratado pelos países aqui do continente. Então, não tem nada a ver. O Estatuto Orgânico do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Internacional Privado, o UNIDROIT, que funciona lá em Roma, né, em 1940, também padroniza normas de direito internacional privado. E a Convenção sobre Prestação de Alimentos Estrangeiros, de 1956, não sei se vocês sabem, mas a prestação de alimentos no estrangeiro, ela segue um rito facilitado que a gente vai estudar na segunda unidade. Isso facilita e muito você executar alimentos no estrangeiro. As convenções interamericanas de direito internacional privado, as CIDIPs, da Organização dos Estados Americanos, OEA, tem várias. Tem uma convenção para cartas rogatórias, que são as cartas precatórias entre juízes de países diferentes, né? E da arbitragem internacional, 75. E tem outra para a obrigação alimentar somente para o continente americano, 1989. É bem interessante que vocês não esqueçam que a execução de alimentos no exterior ela segue um rito facilitado por esses tratados. Tem esses e tem outros também. Esses que eu estou citando são os principais. E, inclusive, tem um sistema só no Ministério da Justiça e na Procuradoria da República para facilitar essa execução de alimentos, tá? Prosseguindo aqui, a doutrina, que é a literatura, a obra dos principais autores, ela tem grande importância como fonte, né? Sendo utilizada principalmente na omissão de tratados e leis. Já a jurisprudência ela tem adquirido grande relevância no direito internacional privado, né, a partir do crescimento do ativismo judicial no Brasil. Porém, em países como o Reino Unido e os Estados Unidos, que são do common law, e mesmo na França, que é civil law, ela acaba sendo considerada a fonte mais importante da disciplina. Então, a jurisprudência também tem aumentado de importância cada vez mais. Os valores dos costumes como fonte jurídica variam de país para país. No caso do Brasil, só se aplica, né, na omissão de leis em tratados. Em outros países, principalmente nos de common law, que são os países anglo-saxônicos, eles têm esse aspecto de importância, né, do costume ser extremamente importante. Prosseguindo aqui. Pronto. Terminamos o ponto 2. As referências estão aí. São as mesmas, né? Pelomo, Dollinger e Mauswallen. E pronto, pessoal. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Querem fazer alguma pergunta? Sim, para quem chegou por último, por favor, esteja atento que os exercícios de fixação e estudos dirigidos dos pontos 1 e 2, que eu terminei agora, já estão disponíveis e vocês devem entregá-los, perdão, até o dia 26, tá? Então, esse é o primeiro aviso. Semana que vem a gente não tem aula ao vivo, tá? Não temos aula ao vivo, só essas atividades mesmo para vocês fazerem.
Como eu já terminei o ponto 2 com vocês, eu ia gravar o ponto 2 e deixar lá, mas aí eu terminei, então não precisa. Quer dizer, eu posso até deixar gravado. No caso da turma de vocês, não, para as outras turmas, né? Na turma de vocês, não, porque a gente conseguiu terminar o assunto do ponto 2. Aí a gente volta, pronto. É porque são 2 semanas, né? A gente volta dia 2 de setembro, com aula ao vivo. Porque na próxima e na outra, aí fica para vocês entregarem esses exercícios. E também, pessoal, eu vou passar logo. Pronto, semana que vem já deve estar disponível. As instruções dos seminários. Os seminários vocês vão entregar no final de setembro. Olhem aí o cronograma. E que mais? Que mais? Que mais? Eu tinha falado. Para quem se interessar, né? Dê uma olhadinha aqui no site da SES, já está aberto. Quem se interessar, tiver tempo, tem editais disponíveis de monitoria, de projetos de pesquisa e de extensão. Né? Não esqueçam de privilegiar esses espaços, que é o diferencial da nossa instituição, e quanto mais vocês participam, mais a instituição. Não, Laura, já semana que vem a gente só está fazendo a seleção. Agora, é claro, quem é o seu caso, inclusive você mandou o artigo que eu vou corrigir daqui no final de semana, tá? É porque eu estou corrigindo o TCC, aí eu não tive tempo de pegar no seu. Inclusive tem o seu e tem de outro menino para pegar os artigos. Vocês podem continuar mandando trabalho, vocês continuam, entendeu? Não esqueça de renovar, pede a renovação, mas continua mandando. Mas as reuniões, semana que vem não, semana que vem é só seleções mesmo, para a gente fechar. Professor, Pois não, Janaína. ô professor, me matriculei dia 11. Aí Certo. eu meia por fora aí das coisas. Já tem algum Pronto. trabalho para fazer, é? Tem, no Moodle. Ponto 1 e 2. Estudo dirigido e assistir fixação, para entregar até o dia 26. Então dá tempo. Dá tempo. Só Dá isso mesmo, né, tempo. professor? Só. E no final do mês, semana que vem, como eu disse, eu vou deixar os seminários, para os temas, para vocês escolherem, se organizarem os grupos. Essa fica sendo a tarefa da semana que vem. E no finalzinho do mês eu já deixo o complementar, que eu sempre gosto de passar um complementar, né? Na última semana. Aquele sistema de pauta ficou igual ao semestre passado, professor? Sim, ou seja, quem tiver remoto, as faltas é de acordo com os exercícios que a pessoa fez, entendeu? Você está remota Estou, ou está no professor. presencial? Estou remota. Pronto, então você tem que fazer os exercícios. E faça porque soma ponto extra também, né? Já facilita. É, eu faço. Faça, por favor, viu? Tem tempo suficiente, você se matriculou ontem, né? Mas tá Foi, tranquilo. professor, matriculei atrasada. Então não se preocupe, porque as faltas vão ser atribuídas por esse exercício. E eles vencem dia 26, ou seja, dá tempo de você fazer e não vai levar a Ah, falta do comecinho, né? com certeza dá tempo. Dá tempo. Mais alguma pergunta, gente? Muito obrigado, professor. Um abraço. Nada, disponha. Gente, mais alguma pergunta? Se não tiverem perguntas, a gente vai encerrando por aqui nossa aula. Muito obrigado pela atenção e presença de vocês. Estou sempre à disposição nos canais competentes. Vocês sempre podem perguntar alguma coisa, né? A gente está sempre aqui para ajudar vocês. Então, até a próxima, pessoal. Bom final de semana. Laura, assim que possível eu vou corrigir, viu? Deixa daqui para esse final de semana eu corrijo o teu artigo. Tchau, tchau.